lá. E se a gente pensasse que o fogo descrito na Bíblia não é só um elemento, mas um ser vivo? Ou e se o Apocalipse já aconteceu? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na teologia de impacto, uma forma de ler as Escrituras que desafia algumas das nossas ideias mais antigas sobre a fé. Vamos lá? Nosso Deus é um fogo consumidor. Essa é uma imagem que a gente conhece bem, né? É poderosa, tá em todo lugar. Mas a teologia de impacto convida a gente a ler essa frase não como uma metáfora, mas como uma descrição literal. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. E se esse fogo da Bíblia não for uma coisa, e sim uma entidade, um ser vivo, com propósito, agindo no mundo? Essa é a pergunta radical que está no coração da teologia de impacto. E ela tem o poder de redefinir todo o resto. Então vamos para a primeira grande ideia. A teoria propõe que, em vários momentos cruciais da narrativa bíblica, quando lemos a palavra fogo, não deveríamos pensar num símbolo, mas sim na manifestação literal de seres angelicais. A proposta, então, é que quando a Bíblia fala de fogo em momentos de julgamento, de revelação ou de purificação, a gente deveria imaginar agentes ativos, inteligentes. Não uma chama qualquer, mas uma presença. Tá, mas de onde vem uma ideia tão diferente assim? Segundo essa teoria, a prova está escondida bem na nossa frente, na própria linguagem do texto original. O ponto de partida é esse aqui, a palavra hebraica sharap. A ambiguidade dela é a chave de tudo. Ela pode significar aquele que queima ou, de forma mais direta, serpente de fogo. E essa dualidade conecta duas coisas que pareciam não ter nada a ver. E olha só que impressionante! Lá no livro de Números, a raiz sharap é usada para descrever as serpentes que punem o povo no deserto. Já em Isaías, a mesma raiz descreve os serafins, os anjos sagrados que estão ao redor do trono de Deus. A teologia de impacto diz o seguinte: não são duas coisas diferentes, são a mesma categoria de ser, só que atuando em funções diferentes. Com essa chave da linguagem em mãos, a gente pode revisitar umas histórias bem conhecidas do Antigo Testamento e começar a notar um padrão onde o fogo age, de forma consistente, como um agente de Deus. Olha só os exemplos. Na sarça ardente, o texto diz que o anjo apareceu numa chama de fogo, ou seja, o fogo era o anjo. A coluna que guiava Israel no deserto, o fogo consumidor que representa a presença de Deus, e até o Salmo 104, que diz que Deus faz de seus ministros um fogo abrasador. O padrão se repete, o fogo está ligado diretamente a seres divinos que estão fazendo alguma coisa específica. O que é fascinante é como isso organiza a história. A gente vê a mesma categoria de seres de fogo aparecendo ao longo do Antigo Testamento, só que com funções diferentes, dependendo do propósito de Deus. Na sarça, o fogo revela. No deserto, ele pune. No templo com Isaías, ele purifica. O agente é o mesmo, a função é que muda. Mas essa estrutura não fica só no Antigo Testamento, não. Ela continua no Novo Testamento, onde ela reinterpreta de forma radical conceitos muito importantes, como o batismo de fogo e o próprio Pentecostes. A gente conhece bem essa frase de João Batista: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Normalmente a gente pensa nesse fogo como uma metáfora para a paixão, para uma purificação interna, certo? Mas nessa visão não tem metáfora. O fogo aqui se refere à ação literal dos anjos serafins. O batismo de fogo, então, seria uma imersão na presença ativa desses seres que estão ali para executar uma função de julgamento e de selo. Isso cria uma linha de continuidade impressionante. As línguas de fogo do Pentecoste seriam a manifestação desses mesmos serafins, agora selando os apóstolos. E lá no final da narrativa, o lago de fogo não é um lugar, mas o campo de ação final desses mesmos anjos no seu papel punitivo. É a mesma entidade em operações diferentes. Bom, se a primeira ideia já foi provocadora, a segunda é ainda mais. A teologia de impacto propõe que o Apocalipse descrito por Jesus em Mateus 24 não é um evento futuro. Ele já aconteceu. Pois é, o ponto crucial aqui é o seguinte: aquele famoso discurso apocalíptico de Jesus não seria uma previsão de desastres globais no futuro, mas uma crônica exata dos eventos da sua própria época, que culminaram na sua morte e ressurreição. Esse cronograma ajuda a gente a entender o argumento.
O Apocalipse começa com João Batista e acontece durante o ministério de Jesus. Ele chega ao seu fim e a palavra grega telos não significa o fim do tempo, mas a conclusão de um propósito, na crucificação. E o esperado retorno, parousia em grego, que significa presença, foi a própria ressurreição de Jesus. Vamos ver isso em mais detalhes. Guerras e rumores de guerras seriam as discussões acaloradas em Jerusalém sobre quem era Jesus. Nação contra nação não seriam países, mas as facções e multidões em conflito. A abominação da desolação não seria um ídolo no templo, mas o próprio Cristo na cruz, que era visto como abominação pelo mundo. E o evangelho pregado a todo mundo se referia ao oikumene, o mundo habitado conhecido naquela época, não o planeta inteiro. Isso tudo nos leva à conclusão lógica dessa linha do tempo. O retorno de Jesus foi a sua ressurreição. E claro, isso também redefine completamente uma outra doutrina muito popular, o arrebatamento. A imagem que todo mundo tem na cabeça do arrebatamento é a de um evento coletivo no futuro, com pessoas sendo levadas fisicamente para o céu. É uma imagem muito forte na cultura pop. A teologia de impacto, no entanto, oferece uma visão completamente diferente. Para ela, o arrebatamento não é um evento coletivo no futuro, mas algo pessoal e imediato. A última trombeta é o nosso último suspiro, e o arrebatamento é o momento da morte, o encontro com Cristo. Então, vamos amarrar as ideias centrais. Primeiro, o fogo bíblico, muitas vezes, é uma entidade angélica em ação. Segundo, o Apocalipse descrito por Jesus, assim como seu retorno, já aconteceram, e o centro de tudo foi a sua morte e ressurreição. E, por fim, o arrebatamento é a experiência pessoal e individual da morte. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se essa forma de ler as Escrituras for levada a sério, se o grande drama do Apocalipse já aconteceu e o fogo divino é, na verdade, a ação de seres vivos, o que isso significa para a forma como Deus interage com o mundo hoje? As implicações são gigantescas. Obrigado por acompanhar a gente nesta análise.